Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Apocalipse 3,15. Poderia começar num bom livro? Mas vamos ficar bem aqui com as aflições logo de cara. Verso 15. Eu sei seu registro de obras e o que você está fazendo. Vire-se para a pessoa ao lado e diga: Deus sabe o que está fazendo. Isso deve ser assustador para alguns aqui. Sabe, quando você entra e fecha a porta de sua casa e se torna um ser humano diferente do que você é no domingo de manhã? Vamos lá, você sabe do que eu estou falando? Deus ainda sabe o que estamos fazendo. Eu sei que você não é frio nem quente, eu gostaria que você fosse frio ou quente, então porque você é morno, nem frio ou quente, eu vou vomitar você da minha boca. Pois você diz: sou rico, tenho prosperado e enriquecido e eu não estou em necessidade de coisa alguma. Isto me lembra tanto os Estados Unidos. Nós somos prósperos, nós temos tudo, nós somos a maior nação da face da terra e, rapaz, essa teoria está indo por água abaixo. Eu não estou precisando de nada e você não percebe, compreende que você é miserável, desprezível, pobre, cego e também nu. Uau! Por isso eu aconselho você que venha a comprar de mim, M maiúsculo, é Deus falando aqui, ouro refinado e testado pelo fogo. Agora eu poderia muito bem dizer que eu já estou recolhendo um bom material para fazer a minha série que eu vou ensinar sobre o fogo de Deus. Porque está na hora de nós termos isso. Quando o fogo de Deus entra em sua vida, ele queima tudo aquilo que não é consistente com a natureza de Deus e ele incendeia o que quer que tenha sobrado em você. Eu sei sobre isso porque eu tive isso. Agora Jesus disse, João disse de Jesus, ele vai batizá-lo com o Espírito Santo e também com fogo. E sabe, nós não ouvimos o suficiente sobre isso, nem sequer ouvimos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Porque todo mundo quer ser politicamente correto. Não dizer nada que vá abalar qualquer outra denominação que não seja a sua. Quer saber? Tudo isso é um absurdo de qualquer maneira, porque não haverá nenhuma denominação lá no céu. Amém? Isso é tão bobo. Bem sabe, você fala em línguas, eu não falo em línguas, e você acredita em cura, eu não acredito em cura, então eu não posso falar com você, tem que colocar numa parede, você não pode entrar no meu grupo. Se alguma pessoa está operando em um dom do Espírito e você não sabe nada sobre os dons do Espírito, em vez de julgá-los e pensar que eles estão loucos, por que você não diz: cara, eu gostaria de saber mais? Confira na sua Bíblia. Sabe, eu ouvi isso em algum momento do ano passado, e isso realmente significou muito para mim. Na verdade, eu estava em Londres fazendo uma conferência aí. Na verdade, com muitos oficiais do alto escalão da Igreja Católica, nem sei o que eu estava fazendo lá, mas de qualquer forma tivemos um grande momento. Então, era gente tipo o confessor do Papa e o arcebispo de não sei das quantas, e o outro arcebispo de uma outra coisa, todos tinham um título, e lá estava eu, Joyce, de Phantom. Então, eu me levantei e eu disse: bem sabe o que? Eu sou de St. Louis e nós temos o arco, então eu sou arcebispo de St. Louis. Então eu disse à multidão: eu sou arcebispo de St. Louis. Mas de qualquer forma, um dos homens que estava falando contou essa história, eu pensei que não era uma história, ele apenas disse: quer saber? Ele disse: nós temos que parar de brigar. Podemos não acreditar exatamente na mesma coisa, mas todos servimos ao mesmo Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, até pararmos de brigar entre nós e começarmos a amar uns aos outros, o mundo vai pensar que não somos nada mais do que uma grande piada.
Então quero lhe dizer antes do tempo, nunca venha a mim dizer qualquer coisa sobre alguém de qualquer outra denominação, porque eu não quero ouvir, eu não quero entrar nisso. Eu realmente, sendo honesta com você, eu não tenho esse tipo de coisa no meu coração. Não está em mim. Eu não. Quero dizer, eu não entro nisso, eu não entro. Como você pode odiar alguém porque ele é de uma outra denominação diferente da sua? Sabe, isso é tão idiota quanto não gostar de alguém porque ele tem a cor da pele diferente da sua. Quer dizer, eu acho isso apenas é demoníaco, é um inimigo, e nós temos que parar com estas coisas. E alguém tem que tomar uma posição, eu digo que precisa começar aqui hoje. Pelo menos podemos ser parte do fogo. Ele disse, sabe o quê? Quando os terroristas estão enfileirando cristãos e atirando neles porque eles são cristãos, eles não param e perguntam qual é a sua denominação. Ele diz, eles pensam que somos um. Nós somos os únicos que não entendem. Amém? E Jesus orou para que todos fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Paulo orou para que convivêssemos bem, que tivéssemos uma mente humilde e convivêssemos bem. E então aqui estamos de volta à mente, e a única maneira pela qual você pode realmente amar alguém que não é como você é tendo uma mente humilde o suficiente para perceber que tudo aquilo que você é um dom de Deus. E tudo que eles não são, não é algo que eles possam evitar. Deus não lhes deu talvez o que você tem, mas lhe deu algo que você não tem, e por isso temos que trabalhar juntos. E quer saber, provavelmente haverá pessoas neste lugar que alguém trouxe como convidado, ou eu não sei, você está curioso, ou o que seja. E sabe, você está cometendo um grande erro só porque você não entende tudo que estamos fazendo, ou porque não é feito desta forma em sua igreja. E se você for para casa com uma atitude crítica e de julgamento, porque no minuto em que você se ofende, você não pode crescer. E você não pode aprender o que Deus quer que você aprenda. Satanás quer que fiquemos ofendidos, então essa é uma das coisas que o fogo de Deus precisa queimar em nossas vidas. Deixe-me contar algo. Eu sou batizada no Espírito Santo, e eu acredito nos dons do Espírito, e eu acredito em tudo o que a Bíblia tem a nos dizer. Eu não vou mudar de ideia, eu não estou envergonhada com isso. Mas você não precisa ser exatamente como eu, para eu amar você. Eu vou amar você de qualquer maneira, mesmo se você não me amar, eu vou amar você. Sabe por que eu posso lhe dizer isso? Porque eu não fui batizada só no Espírito Santo, eu também tenho batismo de fogo. Eu não sabia que ia ter isso. Eu penso que nós pensamos, oh sim, eu quero ser cheia com o Espírito Santo de Deus. Sim. Por qualquer razão, alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Falaremos disso amanhã novamente. Você pensa, espera um minuto, batismo no Espírito Santo, fui batizado na água, isso conta? O que ele está falando? E veja, esse é o problema, nós nem sequer sabemos na metade do tempo que a Bíblia tem a dizer, porque algumas das nossas denominações, elas não nos abrem para essas coisas, então nós somos apenas, tipo assim, bem... Ouça, é triste, mas eu me lembro de que quando eu fui cheia com o Espírito Santo, me pedindo para deixar a igreja, você sabe o que eles disseram? Isso é patético. Eles disseram, não podemos negar que o que você está dizendo e aconteceu com você está na Bíblia, mas não é parte da nossa doutrina. Que é a coisa mais absolutamente triste que eu já ouvi. Eu vou te dizer o que é melhor ir com Deus e não com a doutrina. Amém? Bem, eu estou levando muito tempo na minha abertura, então eu não sei. Você pode ter que obter a parte 2 amanhã. Eu vou te dizer, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, passaram-se umas 3 ou 4 semanas e o fogo de Deus me atingiu. Bem, o que você quer dizer com isso? Bem, quero dizer, Deus começou a intrometer na minha vida, sabe? Quero dizer, não eram coisas que eu queria que ele entrasse, mas eu não conseguia mantê-lo fora. E deixe-me lhe dizer, se você quer ir até o fim com Deus, e eu vou perguntar isso hoje, será que tem alguém aqui hoje que quer ir até o fim com Deus? Ou você quer ficar na estúpida cerca? É hora de sair desta cerca e decidir onde você quer estar. Não precisamos sussurrar quando nós falamos de Deus.
Agora, não precisamos sair no mundo e agir como idiotas, mas não precisamos agir como se estivéssemos envergonhados desse Deus que servimos. Está na hora de brilhar. E sabe, alguns de vocês, o que eu estou dizendo hoje está te despedaçando, porque você sabe que vai exigir algumas grandes decisões. Deixe-me dizer algo, há tantas vidas desleixadas no corpo de Cristo. Ok, vamos dizer que não é nenhum de vocês, mas talvez seja alguém assistindo pela TV. Mas é verdade. E nós não devemos ser assim. Nós precisamos querer ser como Cristo em cada área de nossas vidas. E ser atestado pelo fogo e se tornar verdadeiramente rico. Compre roupas brancas para se vestir e para que não se veja a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir seus olhos para que você possa ver. Se você notar no verso 18, ele diz: eu aconselho você a comprar essas coisas de mim. Como nós compramos estas coisas? Não é com dinheiro, mas colocando a sua vontade no altar e dizendo: Deus, a sua vontade seja feita e não a minha. Eu dou a minha vida no altar e quero o que você quer, mesmo que eu não goste. Ou se eu digo a Deus o tempo todo: faça o que você quiser na minha vida, se for necessário, me amarre ao altar, mas por favor não me deixe até que você termine de fazer o que quer fazer em mim, porque eu não quero ser nada além do que você quer que eu seja. E o verso 19: aqueles que eu amo carinhosamente, eternamente, falo de suas culpas. E eu convenço, eu condeno, eu repreendo e eu castigo, disciplino e eu instruo. Agora veja isso. Então seja entusiasmado. Entusiasmado. Você vai sair e dizer: eu ouvi hoje a melhor mensagem que eu já ouvi em toda a minha vida, gente. Sobre sair de cima da cerca e convidar o fogo de Deus para a minha vida. Então seja entusiasmado e sinceramente diligente e se arrependa, mudando a sua mente. Você sabe o que a salvação realmente é? Você não apenas diz: eu quero Jesus. Nós transformamos as chamadas ao altar em algo diferente do que deveria ser. E sendo honesta com vocês, eu nem vejo o chamado no altar na Bíblia. E quero dizer, estamos realmente tentando levar as pessoas a uma decisão. Mas a Bíblia diz: se você acredita em seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Mas deixe-me lhe dizer algo: arrependimento significa que você muda de ideia sobre como você vai viver. Você muda de mente e vai a uma direção totalmente diferente, e então quer um pouco de arrependimento neste lugar hoje. E aqueles assistindo pela TV, você pode encontrar o seu altar, talvez você precise se curvar onde você está em casa agora. Vamos chegar a um ponto em que dizemos: Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Não a minha, mas a sua vontade seja feita. Seja entusiasmado. Assim eu posso ir ao próximo ponto? Segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Mas entenda que nos últimos dias virão e se estabelecerão tempos perigosos de grande estresse e dificuldades. Difíceis de lidar e suportar. Grande estresse. De grande estresse. Deixe-me dizer que nós vivemos em tempos de estresse. Os tempos que são difíceis e duros de suportar. E nós não podemos usar isso como uma desculpa para sermos ímpios. Porque as pessoas serão amantes de si mesmas e totalmente egocêntricas, amantes do dinheiro, despertadas por um desejo desmedido, ganancioso de riquezas, orgulhosas e arrogantes, insolentes, desdenhosas. Quero dizer, esta lista é horrível. Verso 13: eles não terão afeição natural humana, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, instigadores, acusadores, descontrolados e ferozes, inimigos do bem. E sabe, nós estamos pensando: cara, o mundo é uma bagunça. Sim, Joyce, é assim que o mundo é, o mundo está uma bagunça. Verso 4: serão traidores, precipitados, imprudentes, cheios de egoísmo, serão amantes de prazeres sensuais e de divertimentos vãos mais do que amantes de Deus.
Verso 5, porque embora eles tenham uma forma de religião, será que está falando sobre alguns cristãos? Porque embora tenham uma forma de religião, eles negam e rejeitam e também são estranhos ao poder dela. A sua conduta desmente a genuinidade daquilo que eles professam. Em outras palavras, ir à igreja no domingo e agir como todo mundo na segunda-feira. Eu fiz isso por anos e anos e anos. Eu te digo que eu poderia ser tão espiritual em torno dos meus amigos cristãos? Louvado seja o Senhor, obrigada Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós trazemos sacrifícios de louvor. Mas eu lhe digo que eu não estava sacrificando em casa. Deixa-me te contar algo. Se houvesse 2 pedaços de carne no prato, eu pegava o melhor e deixava o pior para o Dave. Vamos lá. Cristãos egoístas e egocêntricos. Não age como se você nunca tivesse feito isso. Não age assim. Escondendo o último pedaço de bolo para você mesma. E então depois dizendo às pessoas que você não come sobremesa. Cristãos mentirosos. Ok, aqui está o que acontece. Nós deveríamos ser luzes. Mas se eu tiver sujeira em toda a minha lâmpada... Agora veja, eu tenho uma luz em mim. Eu nasci de novo. Mas isso não está ajudando ninguém, porque eu estou cheio de todo esse lixo das pessoas do mundo com as quais eu saio o tempo todo. Isso não ajuda ninguém, nem afeta ninguém. E mesmo se eu aumentar isso o quanto eu puder conseguir... Cara, eu não vou à igreja só uma vez por semana, agora eu vou 2 vezes, eu canto no coral, eu sou anfitriã, eu cumprimento na porta. Olha pra mim, sou cristã. Eu tenho um adesivo e um par de brincos de cruz e todos os livros da Joyce. E então, e daí? Eu vou me esforçar muito. Mas o que acontece se você convidar o fogo de Deus para a sua vida? Sabe, você começa com um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouquinho mais de luz. Oh meu Deus, eu acho que eu não consigo aguentar mais. Um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz. Uau, de repente eu estou afetando as pessoas e a vida das pessoas ao meu redor está mudando. Amém? Ok, agora deixa-me dizer uma coisa. Jesus está voltando. E quer saber? Eu tomei uma decisão e eu conversei com Deus sobre isso. E eu estou fazendo o compromisso de começar a falar mais sobre a sua vida e minhas pregações. Não estou dizendo que eu vou começar a pregar sobre os tempos finais o tempo todo, mas eu vou continuar lembrando as pessoas de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você sabe que eles falavam sobre este assunto o tempo todo no Novo Testamento? Paulo falava disso o tempo todo. Pedro falava disso o tempo todo. E a Bíblia está cheia disso. Em 1 Tessalonicenses, cada pequeno livro fala sobre Jesus está voltando em breve. Todos eles não viviam sentados na cerca, mas eles viviam em alerta total, em guarda e prontos, fazendo o melhor que eles podiam para servir a Deus com todo o seu coração, porque seus pregadores lhe diziam constantemente: o nosso Jesus está voltando, em breve Jesus voltará. Deixe-me lhe fazer uma pergunta: o que mudaria em sua vida se você soubesse com certeza que Jesus estaria de volta em 3 dias?
Eu me fiz esta pergunta na semana passada. E havia apenas uma coisa que eu pensei, que precisava mudar. E sabe de uma coisa? Eu não estou dizendo isso para impressioná-lo, eu estou dizendo isso porque eu tive o fogo de Deus em minha vida. E deixe-me lhe dizer uma coisa, isto não é fácil, mas com certeza vale a pena. Eu tive que afastar de muitas coisas e passar muito tempo da minha vida sozinha e ainda ser julgada e criticada e... Oh, meu Deus, nem quero saber tudo o que eu passei tentando ir. Quero dizer, tentando aprender a ser uma esposa submissa. Eu pensei que isso me mataria. Absolutamente, totalmente, completamente, me aniquilaria, me destruiria para sempre. E você já ouviu minhas histórias? Você me ouviu pregar como eu deitei no chão um dia no meu escritório e segurei nas pernas da minha mesa? Porque Deus estava me dizendo que eu precisava me submeter a Dave sobre algo e eu estava... Sim, eu fiz isso. Eu disse, Deus, por favor, ajuda-me a fazer a sua vontade e não fugir de você. Deixe-me te contar algo, é melhor você ser radical. Sabe por quê? Você ficará tão feliz se você tirar a sua mente de si mesmo e ficar totalmente focado em Jesus. Você vai ficar tão feliz se você tirar a sua mente de si mesmo e então passar os seus dias pensando sobre o que você pode fazer para ajudar uma outra pessoa. Saia por este mundo e brilhe. Você diz, eu não sei para o que eu sou chamada. Você é chamado para brilhar? Veja, eu estou preocupada que se não tomarmos a decisão, as coisas vão acabar escapando de nós. É por isso que Paulo ensinava as pessoas o tempo todo, vigiem, sejam vigilantes, não se enganem. Ele voltará como um ladrão durante a noite, no momento em que as pessoas estão ocupadas em seus negócios, confortáveis, e você está fazendo sua mídia social, está fazendo selfies, e você põe hashtag em tudo, sabe? E olhando o Facebook, e olhando, eu não sei o que mais, sabe? Eu não consigo acompanhar tudo isso, mas... Sabe, as pessoas estão tão envolvidas nisso hoje, e é uma grande ferramenta de comunicação, mas vamos usá-la pelo que é, e não deixá-la controlar nossas vidas, nos levando para longe das coisas que devíamos estar fazendo. Marcos 13, verso 31. O céu e a terra perecerão e passarão, mas as minhas palavras não perecerão e nem passarão. Todas as coisas vão acabar um dia, menos isso. E não virá na forma deste livro, ele irá voltar, montado num cavalo branco, com fogo em seus olhos e um manto mergulhado em sangue, escrito fiel e verdadeiro, está na palavra de Deus. Amém? O céu e a terra perecerão, mas as minhas palavras nunca irão passar. Vou te contar outra missão em que eu estou. Eu não tenho intenção de calar a minha boca. Nós vamos honrar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, ficarmos fortes para a palavra de Deus. E rapaz, eu te digo o quê? Quando eu terminar aqui hoje, em Apocalipse, onde a Bíblia diz o que vai acontecer com qualquer um que tentar adicionar ao livro ou tirar dele, cara, é melhor ter cuidado, porque estamos vivendo nos dias em que isso está prestes a acontecer. E você não pode começar a tirar coisas da palavra ou adicionar coisas à palavra de Deus. Isso é importante para Deus. Marcos 13, verso 31. Verso 32, mas daquele dia, olha, nenhuma só pessoa sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então realmente não perca seu tempo lendo coisas que ele diz quando o mundo vai acabar. Eles não sabem. Você sabe por que Deus não vai nos dizer quando? Porque Ele quer que vivamos prontos. Ele quer que fiquemos prontos o tempo todo. Nós devemos estar prontos todos os dias e não pensar, eu estou feliz porque Ele vai voltar no final do mês e agora eu tenho muitos dias para que eu possa me preparar. Vamos estar prontos. Vivemos prontos. Vigiem e orem constantemente. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo.
É como aquele homem que sai em viagem e quando sai de casa põe os seus servos no comando, os quais somos nós, cada um com a sua tarefa particular, e ele dá ordens àquele que guarda para estar constantemente alerta e vigilante. Cada um de nós tem uma missão de Deus. Cada um de nós tem uma missão de Deus. Algumas são mais atribuições vocais, algumas são mais atribuições de plataforma, mas muitas atribuições são pequenas coisas que ninguém, exceto você e Deus, sabe o que está fazendo, mas o que você está fazendo é tão importante quanto o que outra pessoa está fazendo. E todos nós precisamos fazê-lo com alegria. Não se comprometa, desça da cerca, brilhe por Jesus e então disponha-se a fazer a vontade de Deus. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. Encarar a verdade sobre si mesmo é uma das coisas mais dolorosas pelas quais podemos passar. Porque nós amamos viver neste mundo de fantasia, onde tem algo de errado com todo mundo, mas, cara, não há nada de errado comigo. Obrigada por estar comigo mais uma vez no Desfrutando a Vida Diária. Eu comecei a falar ontem sobre o problema da ofensa
e como isto é uma ferramenta que Satanás usa para tentar nos desencarrilhar e tirar o nosso foco de Deus. E há tantas oportunidades para se ficar ofendido. E ontem falamos principalmente sobre as ofensas que acontecem entre as pessoas e como é importante relevar estas coisas. Na verdade, se você estudar a palavra ofensa, na língua grega, ela vem da palavra escandalon, que significa parte da armadilha onde se coloca a isca para atrair a vítima. Então, eu fiz uma analogia de que é como queijo que você coloca na ratoeira, você não vai pegar o rato se você não tiver a isca e a ofensa. Ficar ofendido é a isca que Satanás usa para nos atrair para problemas maiores, sabe? As pessoas não são a única coisa com as quais temos problemas quando se trata de ofensa. Essa talvez seja a maior e talvez a mais frequente. Uma das coisas com as quais as pessoas ficam facilmente ofendidas, às vezes, é a verdade. Jesus veio declarando a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, precisamos aprender seus caminhos e segui-los. Precisamos aprender que Ele é a verdade, que tudo o que Ele diz em Sua palavra é verdade. E nós precisamos receber isso com um espírito de mansidão e humildade, e Ele nos dará uma ótima vida. Não só uma vida qualquer, mas eu quero dizer, a vida como Deus a tem. Acho que nenhum de nós entende o quão feliz o Senhor realmente quer que nós sejamos, e o quão pacíficos Ele quer que sejamos, e o quanto Ele quer que nós andemos em amor. E eu não sei sobre você, mas eu estou tão cansada de pessoas tão sensíveis que ficam tão facilmente ofendidas, e muitas pessoas estão com tanta raiva e parece que todo mundo lá fora tem uma agenda, algo pelo qual elas querem brigar. Bem, não posso obrigá-las a fazer tudo o que eu gostaria, mas não vou me permitir cair nisso. Eu quero manter a minha paz. Agora, a maioria de vocês, se eu dissesse a você, há alguma área em sua vida onde você precisa mudar? Esperançosamente, você diria sim. Mas pode haver pessoas que se acham tão perfeitas que pensam que não precisam mudar, mas eu acho que a maioria de nós iria dizer que sim, sabe? Eu poderia me sair melhor nisso ou naquilo outro, e Deus quer nos ajudar a melhorar, melhorar e melhorar o tempo todo, e o nosso objetivo como cristãos é ser como Jesus é, e continuarmos aprendendo sobre Ele, observando como Ele fez as coisas na palavra, para que possamos seguir seu exemplo e sermos cada vez mais como Ele é, e queremos que isso glorifique a Ele, mas também que o mundo possa ver Jesus através de nós. Eles não verão Jesus através de mim só porque vou à igreja, mas eles precisam ver Jesus através do meu comportamento. Como eu trato as pessoas e como me comporto, e o quão rápido sou disposta a perdoar, é uma das formas de mostrar Jesus através de mim, porque Deus sempre perdoa. Sua misericórdia se renova a cada dia. Ele nunca fica sem perdão, Ele nunca fica sem misericórdia. Muitas pessoas, no entanto, ficam ofendidas com a verdade. E Jesus é a verdade, mas muitas pessoas se ofendem com a verdade. João 8, 31 e 32 diz assim: para os judeus que creram nele, Jesus disse assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai deixar vocês livres. Bem, não é só ouvir a verdade que vai deixar você livre, é aplicar a verdade à sua vida que vai te deixar livre. Mas eu quero fazer uma declaração, não quero que perca isso. Não é a verdade sobre alguém que vai libertar você. É a verdade sobre você que te liberta. É a verdade sobre mim que me liberta. Nós estamos sempre pensando sobre o que a outra pessoa precisa fazer para mudar. E isso é muito inútil porque pessoas não conseguem mudar pessoas, só Deus pode mudá-las. E, na maioria das vezes, duas pessoas se casam e são diferentes uma da outra.
e de alguma forma são atraídas por causa de suas diferenças, mas assim que se casam querem mudar uma a outra. E então a batalha começa. Bem, pessoas não conseguem mudar pessoas, e quanto mais você tenta fazer alguém ser o que você quer que seja, mais você afasta essa pessoa de você. Agora, obviamente, tem coisas que precisamos sentar e conversar. Olha, você não está me agradando, isso me machuca, e eu agradeceria se você parasse com isso, ou seja lá o que for, mas você não pode mudar o eu básico de uma pessoa. Quem ela é, o seu temperamento. Só Deus pode fazer isso. Mas se nós orarmos pelas outras pessoas e deixarmos Deus trabalhar conosco, então Deus pode fazer a obra, Ele pode mudar a nós e as outras pessoas. Não nos importamos de ouvir a verdade sobre uma outra pessoa? Adoramos falar a verdade para outras pessoas sobre elas? Mas muitas vezes ficamos ofendidos com a verdade sobre nós mesmos. Bem, adivinha? Jesus chamou a si mesmo de a verdade. Sua palavra é a verdade. E quando ele foi levado aos céus para sentar-se à mão direita do Pai e esperar até que os seus inimigos fossem feitos estrados de seus pés, ele não nos deixou sozinhos, ele nos enviou outro Consolador, ele enviou o Espírito Santo, que é chamado de Espírito Santo porque ele é santo, não devemos esquecer disso. E ele não veio só para estar conosco, mas ele veio para estar em nós. Se você é cristão, se você é um crente em Cristo Jesus, você é a casa de Deus, ele mora em você. O Espírito Santo se comprometeu a nunca te deixar nem te abandonar. Ele traz a presença de Jesus para a sua vida. E assim, é incrível os lugares onde nós o levamos, as coisas que ele tem que suportar e como sua santidade pode ser ofendida por algumas coisas que fazemos, e ainda assim ele nunca nos deixa. Ele disse, eu nunca te abandonarei. Ele está empenhado em trabalhar conosco, sabe? Fazer funcionar em nós e através de nós todas as coisas que Jesus fez por nós. Por exemplo, peguemos a santificação, que significa santidade. A Bíblia diz que fomos santificados, que somos justificados e santificados. Então, eu posso dizer, eu sou santa. Em Cristo eu sou santa. No entanto, essa santidade não se manifesta totalmente na minha vida ainda. Mas o Espírito Santo, ele é o agente da santificação. Ele é aquele que faz funcionar em mim tudo aquilo que Jesus fez por mim. Veja, há muitas coisas que Jesus comprou para nós legalmente com seu sangue que nos pertencem, mas ainda assim elas não são nossas por experiência, porque nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe conosco para torná-las realidade. Por exemplo, quando o Espírito Santo vem viver em nós, o fruto do Espírito vem junto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, humildade, domínio próprio. Mas isso vem como sementes. Bem, eu não sei sobre você, mas eu tenho um pequeno problema com a paciência. E o Espírito Santo continua trabalhando comigo, ajudando a desenvolver isso em mim. Então, o papel do Espírito Santo, ele é tão maravilhoso e surpreendentemente importante para nós, porque ele está conosco a cada segundo, trabalhando conosco, tentando nos ensinar a verdade e assim então nos guiar a toda a verdade. João 16:13. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele te guiará a toda a verdade. Ele não falará por conta própria, ele falará o que houve e ele dirá o que ainda virá. Eu me lembro claramente de quando o Espírito Santo, ele começou a tentar me guiar a verdade sobre mim mesma e sobre o meu comportamento. Não é somente sobre a verdade da palavra que Deus quer que saibamos, mas Ele quer que nós também apliquemos essa palavra à nossa vida e não conseguiremos chegar onde precisamos se não encararmos onde estamos. Acho que esta é uma declaração importante. Gostaria que todos pensassem nisso por um minuto, sabe?
Nós não podemos chegar onde nós queremos chegar, que é ser como Cristo, se não encararmos onde estamos. E nós não temos que encarar isso debaixo de condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence das coisas que não estão como deveriam estar em nossas vidas. Eu recebo uma convicção, Joyce, você não deve agir assim. Joyce, sua atitude está ruim nesta situação. Bem, eu realmente preciso ser grata por isso, porque, graças a Deus, por causa do Espírito Santo na minha vida, não tenho mais que viver na escuridão, na ignorância, saindo por aí maltratando as pessoas sem nem saber o que estou fazendo, porque o Espírito Santo vai me dizer, você não deve fazer assim? Bem, eu tenho duas escolhas. Eu posso receber isso com gratidão e pedir a Ele para ajudar-me, para mudar-me, ou eu posso ficar ofendida com essa verdade. E o que acontece geralmente quando estamos ofendidos? Vamos tomar, por exemplo, alguns dias atrás, um dos meus filhos tenha me corrigido sobre algo que eu fiz, que normalmente não faço e que não deveria ter feito. Se eu fui capaz de dizer, você está absolutamente certa, eu sinto muito, eu vou trabalhar com Deus para não fazer isso mais, mas eu te digo algo, eu venho de um longo caminho. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás eu não aceitaria isso. Eu teria ficado ofendida com isso, eu teria tentado retrucar e eu iria dizer, e daí, você faz a mesma coisa? Veja, nós não estamos recebendo a verdade com humildade. Se no momento em que alguém nos confronta sobre alguma coisa, nós os retrucamos com algo a respeito deles. A Bíblia diz, só o tolo odeia a correção. E eu estou agora talvez começando a chegar ao ponto em que meio que gosto. Eu não estou 100% lá ainda, mas eu enxergo o principal tão claramente, que é como se eu não fosse conseguir mudar se eu não aceitar aquilo. Então eu me lembro de quando o Espírito Santo começou a me guiar a verdade sobre mim e o meu comportamento, sabe? Tenho certeza de que ele já estava tentando há muito tempo antes que eu soubesse, mas temos que querer mudar para entender isso. E foi muito, muito doloroso. Encarar a verdade sobre si mesmo é uma das coisas mais dolorosas pelas quais podemos passar. Porque nós amamos viver neste mundo de fantasia, onde tem algo de errado com todo mundo, mas, cara, não há nada de errado comigo. Não tente me dizer que há algo de errado comigo, porque há muito mais de errado com você do que comigo. E minha carne tentou de todas as formas se esquivar de encarar o que Deus estava tentando me dizer, sabe? E quando você ouvir algumas coisas que ele estava tentando me dizer, entenderá. Algumas das coisas que eu tive que encarar. Você é o problema, Joyce, no seu casamento, não é o Dave. Oh, meu Deus. Você tem problema com orgulho, Joyce. Você é negativa. É difícil de se conviver. Você é egoísta. Ainda bem que Deus não me contou tudo isso de uma vez, sabe? Sente pena de si mesma quando as coisas não são do seu jeito. Você não enfrenta a realidade. Você não enfrenta os problemas reais da sua vida. Você é controladora, é manipuladora. E você precisa liberar sua família e entregá-la nas minhas mãos e tentar parar de mudá-la. Este foi apenas, sabe, um encontro que eu tive com Deus. E eu tinha tantos problemas de comportamento por causa da forma como fui criada. Eu nunca tive um bom exemplo. A única maneira que eu conhecia de conseguir o que eu queria era permanecendo com raiva até que as pessoas cedessem. Então eu vivia com raiva e toda vez que eu não conseguia as coisas do jeito que eu queria, a minha resposta era fazer beicinho e sentir pena de mim mesma. Graças a Deus pelo quão longe Ele já me trouxe. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Sempre digo, não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Estou no meu caminho.
Mas eu tive que aprender a encarar a verdade. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para ajudá-los, um que estará com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não o viu nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Foi o que ele disse aos discípulos: ele estará em vocês. Bem, adivinha? Então ele veio, e se você é cristão, ele está em você. E oro para que depois desta mensagem você tenha uma pequena reunião com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero que você trabalhe na minha vida, quero conhecer a verdade sobre mim. Eu quero parar de cuidar da vida dos outros e parar de tentar mudar todo mundo. Eu quero que você me faça ser como Jesus. Eu estou começando a ficar animado, eu estou aqui sozinha pregando para todas essas câmeras, mas acho que talvez aí do outro lado você possa estar se contorcendo um pouco e dizendo: ó, quanto tempo ela ainda vai falar, mas é esse tipo de coisa que vai te ajudar a crescer e amadurecer no seu relacionamento com Deus. João capítulo 15, verso 26. Quando o advogado vier, ou o Consolador, o Espírito Santo é chamado de Consolador, a quem eu lhes enviarei do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele vai testemunhar sobre mim. Bem, sabe, a verdade não é suave e fácil para a nossa carne. Jesus disse aos fariseus a verdade. Ele diz: quer saber? Vocês são um bando de falsos. Leia Mateus 23 se quiser ver o tipo de verdade que Jesus pode dizer às pessoas. Ele diz: vocês dizem a todos o que fazer, mas vocês não fazem nada disso. Vocês dizem a todos o que fazer, mas nem ao menos levantam um dedo para ajudá-los. Então ele os chamou de um bando de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Uau! Bem, uma vez ele disse a Pedro, ele o chamou de Satanás, ele disse: Satanás, afasta-te de mim. E ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo a Pedro que Satanás estava trabalhando através dele. Jesus tinha dito a Pedro: chegou a hora, eu devo ir para Jerusalém e eu vou sofrer e ser perseguido. E Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: não, Senhor, isso não vai acontecer com você. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma ofensa e um obstáculo no meu caminho. Uau, bem, aposto que isso não foi muito bom. Sabe, Pedro acabou sendo um grande apóstolo, mas antes ele tinha um problema com o orgulho, sabe? Pedro sempre foi o primeiro a falar e ter algo a dizer sobre todas as coisas. Então Pedro disse a Jesus, ele disse: Jesus, eu nunca te negaria, mas eu morreria por você? Nós podemos pensar muito de nós mesmos porque não enxergamos a verdade. E Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Oh, eu nunca faria isso. Jesus disse: mas eu orei por você para que você não esmoreça na fé. Bem, Pedro deveria ter dito assim: por favor, Senhor, ore por mim, por favor, eu sou muito fraco, eu preciso da sua oração. Mas ele disse: oh, não, eu nunca faria isso. Com certeza ele negou a Jesus 3 vezes, sabe? Quando as coisas ficaram difíceis. E então o galo cantou bem. E diz que Jesus olhou para Pedro. Uau! Eu não posso nem imaginar como foi esse olhar. Só de pensar nisso já me faz querer desmaiar. Jesus olhou para Pedro e a Bíblia diz: Pedro saiu e chorou amargamente. E o que há de melhor aqui é que logo ele se arrependeu. Isto é tudo o que ele quer de nós. Ele não está tentando nos condenar quando nos mostra algo de errado conosco. Ele só quer que nos arrependamos. Que digamos: eu concordo com você, Senhor. Eu me arrependo das minhas ações. Eu quero ser como Jesus é. Ajuda-me. Continue trabalhando em mim. Continue mostrando a verdade até que eu entenda. E sabe, Jesus usa um bom exemplo mostrando João Batista e ele disse: o que vocês saíram para ver no deserto selvagem, uma cana balançada pelo vento? Ele está falando sobre João Batista, que veio antes dele e viveu no deserto e usava roupas de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel. E
E o mais alto que ele podia gritar, ele disse: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus disse: o que vocês saíram para ver? Um homem vestido com roupas macias? Eis que aqueles que usam roupas macias estão nas casas dos reis. Bem, o que vocês saíram para ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E um fora do comum, mais iminente, mais notável e mais superior do que qualquer profeta. Este é aquele do qual eu disse: eis que eu envio meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o caminho diante dele. Por que ele está usando essa analogia sobre você saiu para ver um homem com roupas macias? Aqui ele está trazendo a analogia de que o que João tinha a dizer não seria suave nem fácil de ouvir, mas mesmo assim era verdade. E aquilo que Jesus tem a nos dizer nem sempre será suave e fácil. Nós ficamos viciados em conforto, queremos que tudo seja confortável e fácil para nós. E por favor, não diga nada que vá me ofender ou me deixar desconfortável. Sabe, se você consegue ir à igreja semana após semana e nunca se contorcer no seu assento, provavelmente quem você está ouvindo não está dizendo muita coisa. Porque a palavra nos conforta, mas a Bíblia nos diz que ela também nos repreende, nos adverte, nos instiga e nos encoraja. E algumas pessoas só querem ser encorajadas, elas querem ser amadas, que digam como elas são maravilhosas, mas não que lhes digam que seu comportamento é ruim. Nós precisamos querer a verdade, precisamos amar a verdade. Nós não podemos ir para um próximo nível, a menos que encaremos a verdade sobre onde estamos. Por exemplo, Deus pode me dizer: Joyce, você está dando frutos e está ajudando as pessoas, mas posso fazer um trabalho muito maior através de você se você deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Bem, este é um sinal para mim de que Deus quer que eu comece a estudar mais sobre orgulho e egoísmo, porque isso, obviamente, é algo que Ele quer fazer em mim nesse sentido, sabe? Quantas pessoas não conseguem receber, nem mesmo de seu pastor, porque há algo nele que ofende a elas? Por exemplo, os métodos de um ministro podem ofendê-las? Então não conseguem receber dele. As roupas, as joias de uma ministra ou o carro novo que ela comprou podem ofender você e você não consegue receber dela. Quer saber? Sabe, é a ofensa que te impede de receber, não as roupas ou as joias. Sabe, quando saímos e fazemos conferências, muitas vezes faço uma sessão no sábado de manhã e uma no sábado à tarde, e isto gera 4 dias de TV para mim. E então eu troco de roupa entre a sessão da manhã e a sessão da tarde, e houve uma senhora que me escreveu, ela ficou ofendida por eu ter trocado de roupas entre as sessões. Bem, Deus abençoe o seu coração. Acho que ela pensou que eu estava tentando mostrar as minhas muitas roupas, mas eu não queria ter que usar a mesma coisa na TV por 4 dias seguidos. É incrível quantas vezes nós julgamos e criticamos o que nós nem mesmo entendemos, sabe? Então eu estou pedindo para você, junto comigo, que nós cresçamos um pouco e que permitamos que Deus faça o que Ele quer fazer em nós e que paremos de resmungar sobre isso e digamos: Deus, mostre-me a verdade, ensina-me a verdade. Eu quero receber tudo de você e o que você quer me mostrar, mesmo que isso seja difícil para eu ouvir.
Quando testes e provações chegam às nossas vidas e vemos como reagimos, é quando sabemos no que realmente acreditamos. Eu realmente acredito que Deus me ama incondicionalmente. Sejam bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária. Você sabia que Jesus quer que você desfrute cada dia de sua vida? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O diabo não tem um bom plano para você. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. E assim, eu sempre tento ensinar coisas no programa que acredito que vai te ajudar a ter esta vida boa pela qual Jesus morreu para dar a você. E nos últimos 2 dias eu tenho falado sobre a ofensa. Não ficar ofendido com as pessoas, não ser ofendido pela verdade, deixar o Espírito Santo lidar conosco e nos mostrar as coisas que precisam mudar em nossas vidas e ser feliz quando Ele fizer isso. E hoje quero falar com você sobre não ser ofendido pelos problemas. As tribulações podem nos tornar melhores ou amargos, sabe? Certamente você já ouviu isso, mas não deixe que isso entre em um ouvido e saia pelo outro sem prestar atenção nisso. Toda vez que você tiver uma situação difícil em sua vida, se você conseguir, pela graça de Deus, manter uma atitude santa, isso pode fazê-lo mais forte e melhor, ou você pode ficar ofendido, se tornando amargo e ressentido. Sabe, a vida acontece para todos nós e nossos planos nem sempre dão certo, as pessoas nem sempre fazem o que queremos e há coisas ruins que acontecem com pessoas boas para as quais nós não conseguimos encontrar razão ou resposta. Eu me lembrei ontem, através de um livro que eu estou lendo, que Jó tinha todas estas perguntas sobre o porquê de tudo estar acontecendo com ele, porque ele era um homem muito justo, além do fato dele ter alguma justiça própria que precisava ser tratada. Certamente, de forma alguma, parecia que Jó merecia o que ele recebeu e ele ficava perguntando a Deus por quê. E o interessante é que Deus nunca o respondeu, sabe? Ele nunca disse o porquê. Mas Deus disse a ele quem ele era e o quanto ele era bom. E ele confrontou Jó sobre quem você pensa que você é, questionando a mim. E então, nós podemos perguntar por quê? As coisas que achamos que não merecemos acontecem conosco. Deus não é inseguro, Ele não se ofende com nossas perguntas, mas nem sempre Ele nos responde. Eu diria que frequentemente ficamos sem saber os porquês. Sim, vivemos a vida seguindo em frente, mas só a entendemos para trás. E o que quero dizer com isso é que nós passamos por coisas que não entendemos. Mas muitas vezes mais tarde na vida, você pode olhar para trás e dizer: agora entendo por que aquilo foi necessário. Porque aquilo realmente fez funcionar alguma coisa em você que acabou tornando a sua vida melhor. A parábola do semeador, ela fala sobre aqueles que não têm raiz em si mesmos e ficam ofendidos quando os problemas vêm. Deus quer que nós sejamos estáveis. Ele quer que acreditemos que Ele é bom quando as circunstâncias são boas e acreditemos que Ele é bom quando as circunstâncias não são boas. Precisamos crer nas mesmas coisas sobre Deus o tempo todo. Nós não mudamos nossa crença sobre Deus com base em quais são as nossas circunstâncias. Deus é sempre bom, Ele sempre é fiel. E às vezes não nos parece ser assim, mas isto não significa que não seja assim. Isaías disse: às vezes, parecemos ovelhas sendo levadas para o abate. Paulo disse em Romanos: somos como ovelhas sendo levadas para o matadouro. No entanto, em meio a todas estas coisas, somos mais que vencedores. Eu amo isso. Às vezes parece que as outras pessoas te enxergam, ou até mesmo se você olhar para o que está acontecendo, você se sente como uma ovelha sendo levada para o abate, mas bem no meio disso você é mais do que vencedor, porque você já leu o final do livro e sabe que Deus escreveu seu nome no livro da vida, que Ele está preparando lugar para você e tudo o que você tem que fazer é perseverar e ficar firme até o final.
Não faça tantas perguntas que te deixe confuso sobre quem Deus é e do fato de que Ele te ama. Marcos 4, versos 14 a 17, na Bíblia Amplificada, diz: o semeador semeia a palavra, e aqueles ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações, e quando a ouvem, Satanás, ele vem de uma vez e pela força arranca a mensagem que é semeada neles. Sabe, até mesmo hoje, quando você está assistindo a esse programa, e eu acredito que este assunto sobre ficar ofendido é muito importante, e ser ofendido pelos problemas, acho que há pessoas nos assistindo agora que sabem que isso seria algo muito difícil para admitir, e talvez você nunca tenha admitido isso nem para si mesmo. Na verdade, você está um pouco zangado com Deus, porque a sua vida não saiu do jeito que você queria que ela saísse. Ou talvez você esteja só um pouquinho chateado com Deus, porque parece que você tem tido mais problemas na vida do que outras pessoas que você conhece. Bem, sabe, Deus não é a pessoa com quem deve ficar bravo, porque Ele é o único que vai ajudar você. Então, não importa o que aconteça, você nunca deve culpar a Deus ou ficar bravo com Ele, porque quando está passando por problemas, é quando você mais precisa dele em sua vida. Então, esta mensagem é importante, mas não fique muito chocado se Satanás fizer algo quando o programa acabar para meio que te tirar dos trilhos e te impedir de receber algo, porque a maneira como você pode receber o melhor desta mensagem que estou trazendo aqui é por meditar nela, pensando nisso e vendo como isto se aplica à sua própria vida. Vamos não apenas ouvir o ensinamento da palavra de Deus abstratamente, como se ela não se aplicasse a nada, mas vamos, sempre que ouvirmos a palavra, vamos perguntar como isto se aplica à minha vida. Tem alguma coisa, algum chamado pessoal para mim aqui? Tem algo especificamente que você quer que eu ouça ou receba disso? E da mesma forma tem aquelas semeadas em terreno pedregoso, aqueles que quando ouvem ao mesmo tempo recebem, aceitam e acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm nenhuma raiz em si mesmos, e assim eles suportam por um tempo, mas quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra, eles imediatamente ficam ofendidos. E aqui é a ofensa de novo. Se tornam descontentes, indignados. Bem, por quê? Isso aconteceu comigo. É interessante que outras pessoas tenham problemas e não questionamos por que aconteceu com elas. Quando temos problemas, é tipo, bem, por que isso aconteceu comigo? Talvez pensemos um pouco mais sobre nós do que deveríamos. Eu não sei. Se todos podem ter problemas e devem manter um sorriso no rosto e uma boa atitude, então, por que não posso esperar ou não deveria esperar a mesma coisa de mim mesmo? Eles imediatamente ficam ofendidos, ficam descontentes, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. A questão sobre a ofensa é que ela nos faz tropeçar em nossa caminhada com Deus. Noutras palavras, no minuto em que eu guardo a ofensa aqui dentro do meu coração, até que isto seja resolvido, eu não consigo crescer na caminhada com Deus. E geralmente começarei a perder terreno. Nem mesmo vou manter o terreno que eu tenho. A ofensa. Eu poderia ensinar sobre isso por semanas, porque a Bíblia ela tem muito a dizer sobre não ficar ofendido. Já é ruim o bastante se ofender com as pessoas, mas é muito pior se ofender com Deus. E sabe, este é o testemunho de multidões de pessoas que começaram uma caminhada com Deus e elas estavam indo bem enquanto Deus estava abençoando e tudo estava saindo do jeito delas, mas assim que algo aconteceu que elas não gostaram e Deus não as livrou imediatamente, ficaram prontas para pular do barco. O ressentimento nos deixa amargos. E você sabe que pessoas amargas não são agradáveis. O ressentimento é uma atitude interior que basicamente diz: estou ofendido porque isso aconteceu comigo. Como isso poderia acontecer comigo? E então nós temos que ter cuidado para não entrarmos nessa de bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E eu fui à igreja por 40 anos, eu fiz tudo certinho e, sabe, eu fiz tudo do jeito que deveria ser feito e agora olha o que aconteceu, aqui está a minha recompensa
ter feito tudo certo. Bem, tudo que você tem que fazer é olhar para Jesus. Ele nunca fez nada de errado. Nunca. E ainda assim ele levou sobre si a punição pelos nossos pecados. Por uma razão e uma única razão, porque era vontade de Deus que ele fizesse isso. Deus tinha um propósito maior em mente. E nós não entendemos tudo o que acontece conosco. E certamente não estou dizendo que as coisas ruins vêm de Deus, porque acredito que Deus é bom, que Ele nos traz bons presentes. Mas quando as coisas acontecem por qualquer razão, seja por causa do pecado no mundo, ou o diabo nos atacando, ou seja lá o que for, tem algo que Deus quer que nós façamos, isto é, permanecermos estáveis e continuarmos sendo fiéis a Ele, e continuarmos crendo que Ele é bom, e continuarmos andando em amor e sendo bom para as outras pessoas. Com quem as pessoas ficam ofendidas? Às vezes, quando as pessoas têm problemas, ficam bravas com o diabo. Bem, isso não é algo tão ruim, mas mesmo assim, como você pode retrucar o diabo se você fica bravo com o diabo? Como retrucá-lo? Bem, a Bíblia diz que vencemos o mal com o bem, então, na verdade, quanto mais o diabo joga em você, mais você deve andar em amor pelas pessoas. Você só vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Se você está passando por problemas, seja tão bom quanto puder ser para o máximo de pessoas que você puder. Encoraje as pessoas, as elogie, as edifique, ajude-as. Aumente a sua oferta, faça qualquer coisa, exceto aquilo que o diabo quer que você faça, que é se tornar amargo e ressentido e ofendido, porque está passando por um momento difícil em sua vida. Às vezes nos ofendemos com Deus porque Ele não está nos dando uma vida suave e confortável. Nos ofendemos com as outras pessoas porque estamos passando por problemas, elas estão sendo abençoadas. Ficamos bravos porque não queremos que sejam abençoadas. Mas isso é algo com o qual devemos prestar atenção. Às vezes ficamos ofendidos só porque a vida não saiu do jeito que nós queríamos que saísse. Mas, honestamente, uma atitude correta faz uma grande diferença, porque a sua vida pode ser melhor. Na verdade, se você continuar a amar a Deus e querer sua vontade, a Bíblia nos promete em Romanos 8, eu vi isso várias e várias vezes na minha vida, e com certeza você já viu na sua também, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Nem tudo pode ser bom, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Uau! Que oportunidade! Deus faz. Todas as coisas são possíveis com Deus. Ele pode pegar algo que parece tão ruim e que é ruim, que é um ataque de Satanás. Isto não é justo, isso é injusto, e ele pode fazer isso cooperar para o seu bem. Já vi isso várias e várias vezes na minha vida, na vida de outras pessoas também eu vi. Então eu tenho essa oportunidade. Estou sofrendo, as coisas não saíram do meu jeito, isso não é justo. Sempre tentei fazer a coisa certa e veja o que aconteceu comigo. Então vou ficar amarga e ressentida e ter uma atitude ruim. Eu posso apenas tropeçar na minha caminhada com Deus e talvez até cair e retroceder, ou eu posso dizer, vou manter uma boa atitude, porque o meu problema não muda o fato de que Deus é bom, sabe? E eu posso vê-lo extrair algo de bom de tudo isso e me dar uma dupla bênção pelo meu antigo problema. Sim, já passou por momentos difíceis, mas no final ele acabou com o dobro do que ele tinha antes. E Deus diz que nos dará uma dupla recompensa pelo nosso antigo problema se mantivermos e continuarmos com uma boa atitude. As provações podem nos tornar melhores. 1 Pedro 5:8 diz: o diabo vaga por aí como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. E como eu sempre digo, não tem que ser você. Mas então ouça o que os versos 9 e 10 dizem. Resista ao diabo, seja firme na fé, desde o seu início. Eu amo isso, eu amo que a Amplificada diz. Então nem mesmo receba as mentiras de Satanás. No minuto em que ele vier contra você, resista imediatamente. Mantenha-se firme desde o seu início. Enraizado, estabelecido, forte, imóvel e determinado.
sabendo que os mesmos sofrimentos idênticos são destinados aos seus irmãos no corpo de Cristo por todo o mundo. Então, não sou a única. Você não é o único. Todos passamos por coisas na vida. Talvez você não passe pela mesma coisa que outra pessoa passa, ou elas podem não passar pela mesma coisa que você passou, mas a vida tem uma tendência de nos cutucar de tempos em tempos, sabe? Mas tem tantas coisas boas também. Não vamos pensar apenas nos problemas, vamos pensar nas coisas boas, nas grandes coisas que Deus faz por nós. É por isso que defendo a ideia de manter um livro de lembranças ou um diário de gratidão de todas as coisas boas que Deus faz, porque quando você está tendo um daqueles dias de problemas, ou uma temporada deles, às vezes sentimos que não é um dia, mas é um ano de problemas, então podemos pegar aquele diário de gratidão e nos lembrar, oh Deus, eu me lembro de quando você fez isso, me lembro de quando fez aquilo, você fez aquilo outro. E cara, isso nos faz sentir muito melhores. Então diz, o versículo 10 diz, e depois que você sofrer um pouco, o Deus de toda a graça, que dá toda a bênção e favor, que o chamou para a sua própria glória eterna em Cristo Jesus, vai completar e vai fazer de você o que você deve ser, te estabelecer e te firmar com segurança, fortalecer e acalmar. Agora, não tem tempo para entrar em um debate teológico sobre esta escritura, mas obviamente, se Deus pode me libertar agora, por que Ele não poderia ter me libertado há 2 semanas? Ou há 2 anos, ou seja lá o que for? Eu não sei, esse é um daqueles porquês que eu não sei. Tudo que sei e acredito de todo o coração é que você nunca conseguirá apreciar os bons tempos se não passar por tempos difíceis. Ouviu o que eu disse? Você nunca conseguirá apreciar os bons tempos se nunca passar por momentos difíceis. Sabe, eu meio que tomo a energia elétrica chegando em minha casa como garantia. Ela está sempre lá, eu ligo o interruptor, eu tenho luzes e eu ligo e aquilo aparece. Tem energia em todo o tempo. Bem, uma noite a energia acabou por 2 horas e cara, eu fiquei tão feliz quando a energia voltou. Então aqui está algo. Eu nem pensei muito sobre o que eu perdi por 2 horas. Cara, eu fiquei feliz quando a luz voltou. Bem, é mais ou menos assim que nós somos como seres humanos. Parece que facilmente perdemos a habilidade de sermos gratos pelas coisas se nós nunca tivermos que viver sem elas. Se você tem uma semana de dias nublados, você ama o dia ensolarado que acontece, mas podemos ter um mês de sol e simplesmente não pensar muito sobre isso. Só Deus sabe o que Ele está fazendo. E precisamos fazer as coisas do jeito dele e não esperar que Ele faça do nosso jeito. Escrevi algo, não sei o que vai pensar sobre isso, mas talvez a fé não seja fé até que ela seja tudo em que você esteja segurando. Alguns dizem, estou no final da corda. Sabe o que os sábios dizem? Amarre o nó no final da corda e segure assim mesmo. Sim, às vezes você tem que cavar fundo. Às vezes dói, às vezes é muito difícil. Mas sabe, nunca desista de Deus porque Ele é bom. E Deus te guiará através disso e te dará a vitória. E quando nascemos de novo, Pedro diz, nós nascemos de novo para uma viva esperança. As tribulações nos purificam e revelam os nossos verdadeiros motivos em Deuteronômio 8. Vemos a história dos israelitas sendo guiados pelo deserto por 40 anos. Na verdade, era uma viagem de 11 dias direto pelo deserto, mas eles vagaram por lá por 40 anos e tudo porque eles tiveram uma atitude ruim, eles não tinham nenhum extra, mas Deus supriu as necessidades. Seus sapatos não se desgastaram, suas roupas não envelheceram, não ganharam roupa nova, mas as que eles tinham duraram, sabe? E Deus fez tantas coisas por eles. Mas ele disse, eu te guiei até aqui no deserto esses 40 anos para te humilhar, testar, provar, para ver se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Uau! Bem, muitas vezes talvez Deus não nos liberta de uma situação em pouco tempo, sabe? Mesmo que Ele possa, talvez só espere um pouco, porque é apenas um teste de fé. Pedro disse, não se surpreendam quando essas provas de fogo vierem testar a sua fé.
Elas purificam a nossa fé. Quando testes e provações chegam às nossas vidas e vemos como reagimos, é quando sabemos no que realmente acreditamos. Eu realmente acredito que Deus me ama incondicionalmente. Eu realmente acredito que Ele nunca vai parar de me amar, nem mesmo por um momento, bem? Sabe, se parece que Ele não me ama, é aí quando isso é testado. Nunca diga a Deus, você não me ama. Não importa o quão grande seja o seu problema, diga, Deus, eu sei que você me ama. Não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que você me ama. Eu não entendo isso, mas eu confio em você. E confiança é isso. A confiança é para aqueles momentos em que não entendemos e parece não haver nenhuma resposta para o que está acontecendo em nossas vidas. O que quer que seja que você esteja passando, eu quero te dar uma promessa da palavra de Deus. Isto também passará, você vai chegar do outro lado e você terá a vitória e você será uma pessoa mais forte e melhor se você não desistir de Deus. Deus quer que sejamos estáveis. Efésios 6:13 diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firme no seu lugar. Às vezes tudo o que podemos fazer é permanecer, mas não é só ficar lá, parado lá. Esperar em Deus significa esperar que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. Viva com a expectativa. Talvez você já tenha seu problema há 1 ano e meio, mas quer saber, você pode ir dormir hoje à noite e acordar sem ele. Pense nisso. Não pense apenas em quanto tempo você tem o problema. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram os 3 amigos de Daniel e uau, eles disseram algo que precisamos ouvir hoje aqui. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de si mesmo. E ele ordenou que todos se curvassem a esta estátua e a adorassem. E ele disse, quando vocês ouvirem a música tocando, se não se curvarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam a ele, ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de você neste assunto, sabe? Se formos jogados na fornalha, o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar dela, e ele nos libertará das mãos da vossa majestade, mas, e ó, eu amo isso, mas, mesmo que ele não nos livre, nós queremos que você saiba, ó majestade, que nós não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você criou para ser adorada. Uau, eu fico assim sozinha aqui no estúdio, sabe? Uau! Deus pode nos libertar, se é isso que Ele quiser fazer, mas saiba disso, mesmo que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos para te adorar. É essa determinação que devemos ter. Eu não entendo o que está acontecendo, isso dói, não parece justo, mas vou continuar a adorar a Deus. Eu vou continuar louvando a Deus. Eu sei que Ele é bom. E as minhas circunstâncias não mudam Deus. Deus pode mudar as minhas circunstâncias, mas as minhas circunstâncias não mudam a Deus. Salmos 94, versos 12 e 13. Na Bíblia Amplificada, eu amo isso. Abençoado, feliz, afortunado, a ser invejado é o homem a quem você disciplina e instrui, ó Senhor. E ensina a sua lei. Agora ouça isso, para que possa dar a ele poder para se manter calmo nos dias de adversidade, até que o inevitável poço de corrupção seja cavado para os ímpios. O que está dizendo? Nós vamos continuar passando por coisas e continuar passando por coisas e continuar até aprendermos a nos manter calmos nos dias de adversidade. Não temos que ficar chateados toda vez que as circunstâncias se descontrolarem. Apenas respire fundo e ore, veja o que Deus quer que você faça. Paulo disse a Timóteo, quanto a você, seja calmo e frio e firme. Aceite e sofra incansavelmente todas as dificuldades. Ele disse, haverá coisas que você terá que passar. E quando isso acontecer, mantenha-se calmo, frio e firme. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente todas as funções de seu ministério. Em outras palavras, quando você passar por situações, não pare de fazer o que deveria fazer. Continue sendo fiel ao que Deus pediu para você fazer. Mantenha-se firme e você verá a libertação de Deus em sua vida.
E toda essa coisa sobre a ofensa, eu acho que é muito importante. Não se ofenda com Deus, não se ofenda com as pessoas, não se ofenda pecando contra a sua própria consciência. O perdão é uma das coisas mais poderosas que existem no mundo. E quando você perdoa outra pessoa, faz um favor a si mesmo.